ok. Concluir, ok. Concluir. Já terminou isso. Vamos cantar esse maravilhoso. Convido você a entoar o nome dele. Falar com o Pai nesse momento. Deixa na cruz as suas aflições. E vem experimentar a presença do Senhor nessa noite. Com o coração livre e disposto para adorá-lo. Assim como uma noiva que vai estar pronta para recebê-lo. Prepare o seu coração para recebê-lo essa noite.
da tumba da morte, Pai, em forças do inferno buscar a chave de lá. Em teu nome, até os apóstolos operaram milagres, Paizinho, porque o teu nome é verdadeiro. E nós cremos nisso, Senhor Deus. Por isso, então, nós usamos o teu nome nessa igreja essa noite, porque cremos na tua cura para os nossos corações, Pai. Para nós, no caminho.
A Bíblia fala que os discípulos Simão, Pedro e seu irmão André estavam pescando a noite toda e não tinham pego nenhum peixe. Mas quando Jesus apareceu, Jesus disse: vai lá, Pedro, lança a rede. Aleluia. A Bíblia fala que quando eles lançaram a rede, eles até duvidaram da palavra de Jesus. Mas quando eles lançaram a rede, peixes vieram. Porque Jesus apareceu. E quando Ele aparece, meu irmão, e quando Ele dá uma palavra para nossas vidas, devemos crer e confiar que Ele fará em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Gostaria de chamar os filhos de ofertas. Seu Deus maravilhoso, neste momento, Pai, eu gostaria de te agradecer por estes dízimos e ofertas, Deus. Te agradecer por todos aqueles que contribuíram e te agradecer e te pedir, Pai, para aqueles que não puderam contribuir, Pai. Sabemos que vivemos tempos difíceis, Deus, então vem com falta de emprego, Pai. Supre os teus filhos para que eles possam ajudar no mantimento da tua casa, Deus. Abençoa as nossas pastoras, Pai, para que elas possam estar usando estes dízimos e ofertas conforme a tua vontade, Deus. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor. Amém. Hoje, nossa última semana do nosso seminário de cura e libertação. E como foi falado semana passada, nós vamos dar continuidade hoje com o tema aborto. Esperar a igreja se aquietar. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia no Salmo 139. Vamos ler do versículo 13 ao 16. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Deus é bom em todo o tempo, amém? Amém. Salmo 139, do versículos 13 ao 16. E o Salmo 46, 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Se aquieta, igreja. Amém? Eu vou esperar você se aquietar para a gente ler. Aleluia. Jesus aquieta minha neta ali também, Senhor. Amém. Salmo 139, versículo 13. Pois possuíste o meu interior, entreteste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos falar desse tema, um tema bem difícil, que é aborto, né? E que para muitos, quando nós não sabemos as consequências que ele traz, que essa situação traz para as nossas vidas, que esse ato, nós muitas vezes não temos conhecimento, ignoramos, e só depois, quando tomamos conhecimento, sabendo da gravidade que é. E as consequências do aborto, o aborto que eu estou falando é o aborto que nós praticamos, amém? Ele traz consequências seríssimas para a nossa vida e para a vida da nossa descendência. E essas consequências podem ser morte, assassinatos, mortes prematuras, né? E nós estávamos estudando lá nesse último seminário e a gente foi impactado com esse tema quando nós tomamos o conhecimento da gravidade de quando nós praticamos esse ato, o que acarreta, os problemas que acarretam sobre nós. E um desses problemas que me chocaram foi quando eu tomei conhecimento de que quando eu aborto o meu primeiro filho, o meu segundo filho é gerado no túmulo daquele filho que eu abortei. E isso foi muito forte. Porque quando o aborto acontece, há um derramamento de sangue. Amém? E lá em Êxodo 20 diz que nós não devemos matar. E nós, de uma forma consciente ou inconsciente, muitas vezes por falta de sabedoria, nós praticamos o aborto porque achamos que não está na hora, né, do menino vir, que não era hora de engravidar, e porque nós não nos prevenimos, né? E aí, muitas vezes, como no meu caso, por falta de entendimento do que a palavra de Deus dizia, fui lá, tomei o remédio e eu pratiquei o aborto. E eu fui impactada com a informação que o segundo filho é gerado no túmulo daquele que foi abortado. E por isso esse assunto entra na escala de cura e libertação. Quando eu pratico, eu incentivo. Eu tenho participação de alguma forma, eu dou dinheiro, eu levo a pessoa, eu indico alguém que faz esse ato, eu tenho a mesma responsabilidade daquela pessoa que decidiu abortar. As consequências são as mesmas. Vocês sabiam? Não, mas eu nunca pratiquei aborto. Ah, mas eu indiquei alguém que faz o aborto. Aí eu indiquei um remédio para alguém fazer, eu dei o remédio, eu dei o dinheiro para alguém comprar o remédio. Aí eu levei alguém, eu aconselhei alguém a fazer. Ou eu sabia que fulana ia fazer o aborto e eu não fiz nada. As consequências, o peso, a responsabilidade é a mesma. É forte? A culpa, ela não é visível, mas o sangue clama diante de Deus dentro de mim, quando eu pratico o aborto. Houve um derramamento de sangue. E uma das consequências que esse derramamento causa na vida do homem, quando ele é o primogênito, ele traz sérias consequências também para a vida do homem. Tá? O homem pode se tornar uma pessoa impotente.
um homem potente. Ele pode vir a ter câncer de próstata. E tudo isso é consequência desse ato. Pensado ou impensado. É uma das consequências que traz para o homem. E é engraçado, irmãos, que para nossa surpresa, nós também tomamos o conhecimento lá que o DIU, ele é um ato abortivo. É uma prática abortiva. Porque eu estava tudo certo, eu sei, o que você pensou para minha filha fazer. E quando eu cheguei desse seminário, eu disse: acabou a história. Vai se prevenir de outro jeito, porque ele impede que aquele sêmen seja gerado, né? Ele gera, mas ele mata. É exatamente assim. O DIU, ele bloqueia a vida. E aí torna-se um ato abortivo. Mas louvado seja Deus que existem outros meios, né, para que a gente possa evitar engravidar. Aleluia. É tão forte, irmãos, porque até por omissão eu sofro as consequências do ato do aborto. Às vezes, nós vemos acontecer na nossa família, na nossa parentela, mortes prematuras, pessoas morrem, mas morreram tão jovem, né? E quando vai se estudar a história dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, suas bisavós, nós vamos ver que naquela família houve esse ato. E isso, se ela não acompanhou até a minha, ela pode acompanhar até a minha quarta geração. E por isso a necessidade que, se eu pratiquei, eu preciso confessar esse pecado. Eu preciso me arrepender, eu preciso cancelar e anular, proibir que isso se estenda, que essa maldição se estenda até a minha próxima geração. Quando se aborta, irmãos, quando nós cometemos o aborto, nós não estamos eliminando apenas uma vida. Nós estamos eliminando uma geração. Nós estamos eliminando as promessas de Deus. Como assim, pastora? Porque uma criança, quando ela nasce, ela cresce, né? E ela vem a casar, e ela vem ter filhos, netos. E quando nós tiramos esse direito dela, nós estamos eliminando uma geração. Nós estamos eliminando uma geração que poderia ser a nossa geração abençoada. Então, tomar conhecimento disso é muito difícil. É muito forte. Porque só quando eu tomo conhecimento da gravidade que é cometer o aborto, e eu não estou falando de aborto espontâneo, amém? E quando eu tenho esse entendimento, eu começo a ver, a entender o porquê que determinadas coisas acontecem na minha vida. O porquê de tantas enfermidades na minha parentela, na minha família. O porquê de derramamento de sangue. Eu abri uma porta, eu dei legalidade para que isso acontecesse. Eu dei legalidade para que o espírito de assassinato, de morte prematura, de derramamento de sangue, com acidentes inesperados, sabe, do nada acontecer acidentes dentro da parentela da pessoa. Como foi que aconteceu isso? Eu lá atrás, uma atitude impensada, e às vezes até pensada, eu abri a porta para que isso viesse a acontecer. Aleluia. As consequências, irmãos, elas são a mesma para todos. Eu quero que você pense nisso. Porque de repente você pode pensar assim: mas eu nunca abortei. Mas de repente você sabia que alguém ia abortar e você não fez nada para impedir. Ou, quem sabe, você até deu dinheiro para ajudar essa pessoa. Não, mas eu quis ajudar, coitado, tudinho, mas é contra a palavra de Deus. E como eu falei, né? As consequências são a esterilidade, a perda do vigor no homem, o câncer de próstata, o câncer de útero na mulher. Morte. E aí começa a vir mortes, irmãos. Mortes ministeriais, mortes de sonhos, mortes profissionais. A consequência do aborto, a porta se abre para mortes. E essas mortes vêm de muitas formas. Tem pessoas que já não sonham mais.
Tem pessoas que começam as coisas e não dá certo, não conseguem ir adiante. Sempre começam, mas não terminam. Né? Tem tudo para dar certo. Sabe aquela pessoa que tem tudo para dar certo, mas não dá? A pessoa inteligente, às vezes tem um título, tem condições de estar bem e não está. Você precisa averiguar se não houve esse ato lá atrás. Pode ter sido através de você, como eu já falei, através da sua mãe, da sua avó, ou até da sua bisavó. E para que isso não se prolongue para as demais pessoas, é preciso, por isso que nós estamos aqui. O sangue, irmão, é uma moeda espiritual. Amém? Foi com o sangue de Jesus que Ele nos comprou. E quando nós cometemos o aborto, nós pegamos esse ato e usamos ele como uma chave para abrir no mundo espiritual, dando legalidade para todas essas enfermidades que eu falei aqui e vir sobre nós. Mas louvado seja Deus que há ainda para mim e para você a oportunidade de entender o que está sendo falado, reconhecer que erramos, confessar, pedir perdão e se arrepender e alcançar a misericórdia de Deus. Toda prática que gera derramamento de sangue leva à morte. Amém? Está claro isso para você? Então, entre tantas outras coisas fortes e difíceis que eu ouvi sobre o aborto, a mais difícil para mim foi saber que a minha primogênita, a minha segunda filha no caso, foi gerada no túmulo do primeiro. E que ali havia uma necessidade de eu renunciar tudo aquilo, todo aquele ato, pedir perdão e me voltar para o Senhor pedindo misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós agora vamos fazer uma oração anulando, renunciando essa prática. Eu volto a dizer, de repente você não cometeu, mas sua mãe, sua avó ou sua bisavó, você tem conhecimento que cometeu. Né? Ou você ajudou alguém, ou você deu dinheiro, você indicou o lugar. Então, por isso a necessidade de ficar de pé e orarmos todos nós, porque às vezes nem sabemos, né, se os nossos antepassados cometeram. Como a pastora falou, é importante que todos nós renunciemos. Mesmo que você não tenha praticado, né? Como ela falou. Talvez sua mãe ou sua avó, vocês sabiam que antigamente avós, bisavós nossos, eles cometiam muito aborto através de chá, né? Então é importante que todos nós possamos agora renunciar, liberar perdão para todos eles, para que a gente possa seguir com a vida abençoada. Amém? Oremos. Pai amado, peço perdão pelo pecado de ter praticado aborto, ou meus pais, ou meus avós, ou meus bisavós, ou ter consentido a sua realização, ou meus avós, ou os meus bisavós. Peço também perdão, Senhor, pelo pecado de ter tido pensamentos de morte e de ter atentado contra a minha vida. Peço perdão pelo pecado de ter desejado o mal, ou a morte a alguém. Libero sobre essa pessoa a bênção de Deus. E declaro que a perdoo. Em nome de Jesus. Cancelo assim, em nome de Jesus, toda maldição que veio sobre mim em razão desses pecados. Quebrado está e todo direito legal de Satanás, e todo espírito de morte sobre a minha vida, em nome de Jesus.
Jesus. Peço perdão ainda pelos pecados de alcoolismo, fumo, drogas, hipocondria, jogos de azar, cleptomania, glutonaria, assassinato, briga, palavras torpes, avareza, ganância, usura, retenção do dízimo, sonegação, agressividade, ira, vingança, ódio, destruição, medo, ansiedade, confusão, mentira, preguiça, acepção de pessoas, consumismo, traição, palavras malignas, blasfêmias, tomar o nome de Deus em vão, cobiça, desobediência a Deus, desobediência aos pais, engano, murmuração, todo tipo de idolatria, corrupção, dolo, injustiças, maldades. Coloco todos os meus pecados sobre a cruz de Cristo. Receba o seu perdão. E em nome de Jesus. Quebro todas as maldições que vieram sobre a minha vida. Através de mim. Ou da minha descendência. Quebrado está. Todo o direito legal de Satanás. Seus demônios. Sobre a minha vida. E a vida dos meus filhos. Em nome de Jesus Cristo. Muitas vezes nós falamos palavras de maldição. A Bíblia nos adverte que a nossa língua, ela é como se fosse uma faca de dois gumes. E que nós precisamos usá-la apenas para abençoar as pessoas. Mas muitas vezes nós a usamos, para amaldiçoar. Ou muitas vezes os nossos descendentes fazem isso também. O que acarreta maldições em nossas vidas. Então vamos renunciar agora. Amém. Senhor Jesus, estou em tua presença neste momento. Para apropriar-me do desligamento de todas as maldições que tiveram origem no uso leviano das palavras, tanto minhas como de outras pessoas. A palavra de Deus diz que o Senhor levou todas as maldições para a cruz. Por isso, venho perante do teu trono, clamar o cumprimento desta promessa sobre a minha vida. E sobre a vida dos meus filhos. E sobre a vida dos meus netos. Pai, coloco perante de ti todas as maldições que foram proferidas contra a minha vida. Você pode parar um pouco agora e pode fala baixo. Tem palavras que ainda estão na sua mente e que é necessário que você fale. O reino das trevas precisa escutar. Então que vocês possam falar, pode falar baixo e eu retomo a oração. Amém? Lembre-se de todas as palavras que foram proferidas, principalmente por autoridades sobre a sua vida. Pai, mãe, cônjuge, líder religioso, avô, avó, tio, tia. É importante verbalizar cada um. É importante renunciá-las. Amém. Em nome de Jesus, que o poder de cada uma dessas palavras perca todo o efeito de cumprimento
cumprimento sobre mim. Que tenha todo efeito de cumprimento sobre mim. Também como teu servo, estou liberando o meu perdão, para cada uma dessas pessoas, que as lançaram sobre mim. Cite o nome dessas pessoas. Também, Senhor, peço-te perdão, porque por muitas vezes eu me amaldiçoei. Quero renunciar o efeito de cada uma das palavras que proferi contra mim mesmo. Você possa falar agora e arrepender e renunciar. Que o Senhor Jesus venha apagar o efeito destas maldições sobre a minha vida, a vida dos meus filhos, a vida dos meus netos. Obrigado, Senhor, porque já posso sentir a tua paz reinando em meu coração. Ao Senhor toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Glória a Deus. Foram 4 domingos. Algumas pessoas não participaram de todos, mas cada domingo nós estamos realizando uma oração de quebra de maldição. Hoje é a última semana. Não é fácil. E eu sei que não é fácil também para vocês. Porque há uma guerra incessante do bem e do mal. Nós estamos aqui, mas neste momento está sendo travada uma luta grande. Até para que nós não consigamos abrir a nossa boca a falar o que é preciso nós falarmos. Então, toda vez que vocês forem, tem a última oração ainda, que é a oração das maldições familiares, das heranças passadas, e vocês não conseguirem falar, sentir alguma coisa, levanta a mão, a pastora está ali, e a gente está pronto para estar orando, porque não é fácil. Mas o mais importante é nós entendermos que tanto o reino de Deus, quanto o império das trevas, existem porque tem leis. São regidos por leis. E a gente sabe que o inimigo gosta de imitar tudo que Jesus faz. De Jesus vem bênçãos. E as maldições vêm hereditariamente das nossas vidas, dos nossos antepassados, e o inimigo segura. Jesus, ele recebeu todas as maldições, todas as doenças naquela cruz. Ele se fez maldição. Nós aceitamos, nós somos cristãos, nós cremos que Jesus é o nosso único Salvador, mas isso apenas não basta. A legalidade foi dada, muitas vezes por nós, mas muitas vezes pelos nossos antepassados. Amém? Entender a herança familiar é de suma importância. Ao analisarmos, vemos que em Abraão seriam benditas todas as famílias, não é? Lá em Gênesis 12, 3, fala-se isso. Todas as famílias da terra são benditas. Jeová é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Êxodo 6, 3, lá na palavra de Deus diz isso. Jesus, ele era chamado filho de Davi, da tribo de Judá. Em Jesus somos feitos judeus, descendentes de Abraão.
O desejo do Pai é que a sua obra em nossas vidas perpetue de geração a geração. Esse é o desejo do Senhor. Nós precisamos entender que o propósito de Deus é nos abençoar. Mas o diabo, ele procura as nossas iniquidades dentro da linhagem familiar, onde ele possa se instalar para perverter os nossos pensamentos. Então, essa legalidade muitas vezes nós damos. Quando eu alimento mais a minha carne e não o meu espírito. Alimentar mais a minha carne é fazer o que desagrada ao Senhor. E nesse momento, há uma vigilância do reino das trevas para que a gente possa pecar mais e mais. E uma legalidade vai gerando outra em nossas vidas. A herança de nossos pais vem biológica, são três. A biológica, que vem da genética, que vem dos nossos antepassados, é uma herança. A psicológica, que é a comportamental. E a espiritual. A herança espiritual, ela vem através da influência espiritual. Tanto vem de uma boa influência, como de uma má influência. E muitas vezes não é nossa culpa. Muitas vezes foram nossos antepassados. Vocês estão mais ou menos entendendo o que é herança familiar? Glória a Deus. Bênção e maldição estão diretamente ligadas à lei da herança. Entendemos a importância da herança espiritual para a nossa vida. Eu preciso entender que eu sou um ser, eu sou um indivíduo, eu sou uma pessoa única. Mas eu estou carregado de heranças. Heranças que vêm se perpetuando por muitas gerações e que podem passar para gerações futuras, para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, se não forem quebradas. E a boa notícia é essa. Quando eu digo que há uma batalha travada, é porque o inimigo não quer que nós conheçamos a verdade e nos libertemos. Porque a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é isso que está acontecendo esse mês todo. A nossa liberdade, a saída desse cativeiro, que muitas vezes você não entendia o porquê. E muitas vezes você não entender porque você tem um sintoma. Sua mãe também tinha, sua avó também tinha. Mas tudo isso está sendo quebrado. Hoje foi quebrado alguns vícios. O alcoolismo, que muitas vezes ele vem de descendências passadas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A diferença entre lei e conselho é que a lei é sancionada pela punição. Caso contrário, ela perderia sua força, causando o caos. A própria ignorância dos nossos sintomas. Muitas vezes nós temos sintomas e não queremos aceitá-los. Quantas vezes isso acontece? Sintomas que você tem, você não quer ser ajudado, mas você sabe que tem. Isso chama-se cegueira espiritual. Nós precisamos abrir os nossos olhos. A Bíblia diz que Jesus se foi, mas nos deixou autoridade de pisar em serpentes, de colocar as nossas mãos sobre os enfermos e ali eles serem curados. E por que nós não fazemos isso? Muitas vezes até fazemos, mas em nós mesmos. E por que nós não entendemos que muitos dos nossos sintomas vêm de heranças passadas?
Mas o que eu tenho que entender em primeiro lugar é que eu preciso reconhecer e perdoar. O perdão está acima de tudo isso. Eu preciso perdoar. Eu preciso abrir a minha boca, renunciar o que eu estou sentindo e perdoar. Seja lá de onde veio. Porque o inimigo não suporta. Você quer abalar o inferno? Perdoe. Perdoe. Libere perdão. O lixo que nós vamos acumulando por muitos anos e anos, muitas vezes nós vamos acumulando lixos dentro de nós mesmos. Porque somos difíceis de perdoar o irmão. Somos difíceis de liberar o perdão. Então, o primeiro caminho é esse. Não adianta eu repreender o mal se eu não perdoar. A nossa briga, a palavra de Deus diz que não é contra o sangue nem contra a carne. A minha briga não é contra o meu irmão. A minha briga é com quem está usando o meu irmão contra mim. Amém? Vocês estão entendendo? Se eu alimento mais esse lado negativo, esse lixo aumenta e aumenta. E nós estamos aqui fazendo exatamente o contrário. Nós estamos, através do nome do Senhor, através do perdão, através das renúncias aqui faladas por vocês, nós estamos limpando esse lixo que há dentro de nós. Mas esses quartos, que são quartos, vários quartos, eles precisam estar limpos permanente. Eu não posso permitir, a partir de agora que eu entendo, que eu sei que não vem de mim, eu não posso permitir que ele entre de novo, esse lixo. Porque pode entrar. Porque a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, o tempo inteiro. Nos conhece, sabe a hora que nós dormimos, sabe a hora que nós acordamos. Manda lá as influências, aquelas palavras que nós chamamos de setas. Sabe qual é a área das nossas vidas que nós vamos sentir mais? Ele sabe, porque ele está ao nosso derredor. Mas a Bíblia diz que ele já perdeu. E Deus é maravilhoso. Deus está dando a vocês esse mês todo conhecimento, discernimento, de saber o que vem dele e o que vem de Deus. O que vem de Deus traz paz, traz alegria ao nosso coração, à nossa alma. O que não vem de Deus traz ira, traz revolta, traz sofrimento. Mas eu tenho um Deus que tira tudo isso. O nome de Jesus tem poder. O sangue de Jesus não foi derramado em vão. Ele cura, ele liberta. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A herança não se recebe por mérito. A herança se recebe por direito. Se eu não tenho uma herança boa, se o que veio da minha geração passada é algo ruim, por que vem refletir em mim? Por herança. Por herança. Eu não mereço, mas eu tenho direito. Para entendermos a maldição é necessário entender um contexto da aliança. Lá na Bíblia, nós identificamos duas descendências. Primeira, a de Abraão e a de Ló. Vocês lembram dessa passagem? Abraão saiu de Israel, escolheu umas terras que aparentemente não eram terras boas, mas Ló escolheu Sodoma e Gomorra, que eram terras onde habitavam os gigantes, onde habitavam a rebeldia, onde habitavam prostituição,
Formaram-se assim duas gerações. A primeira geração de Abraão e a geração que formou o trono de Satanás, que foi a geração de Ló. Uma decadência espiritual. Então, debaixo de uma influência maligna, indescritível, devido ao acúmulo da iniquidade dos habitantes da terra, Ló entrega suas filhas ao espírito da perdição, o espírito que dominava essa cidade. Este passa a influenciar diretamente as suas filhas e essas acabam perpetuando a iniquidade da cidade de Sodoma, agora destruída pelo juízo divino. Ou seja, Abraão formou uma descendência, a descendência do Senhor, a descendência de Deus. E Ló formou a descendência dos moabitas, daquele povo que vivia perseguindo geração em geração o povo de Deus. Vejam bem aí, de onde muitas vezes nós entendemos um pouco aquilo que é descendência, talvez nós não consigamos entender a nossa. Talvez você lembre alguma coisa dos seus avós, mas lá atrás, dos seus bisavós, você não tenha muito conhecimento. Mas são descendências e que acarretam para as nossas vidas prejuízos ou bênçãos. Então, a importância de se quebrar toda maldição nas nossas vidas é muito grande, porque não vem só para mim. Essa maldição vem para mim e vai passando por todas as minhas gerações futuras. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, espíritos familiares. A palavra original do hebraico significa exatamente espíritos familiares, que chama-se ou. Esses espíritos familiares, eles estão perto de todas as famílias, de muitas gerações e gerações. Ele vai passando. Chama-se espíritos familiares. Aqueles espíritos que já conhecem tudo da sua família. E sabe tudo da sua vida. E sabe tudo da vida dos seus pais. São espíritos que nos perseguem. Até o momento de nós renunciarmos e cortarmos o poder dessa legalidade que foi dada a eles por nós ou por nossos antepassados. E essa última oração que nós iremos fazer. Só existe uma forma de rompermos totalmente com esse ciclo. Só existe uma forma. Aplicando o sangue de Jesus através do poder da cruz. Muitas pessoas falam, até brincando, né? No sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Mas falem mesmo, o sangue de Jesus tem poder. E através do sangue de Jesus ali, ó, derramado na cruz por mim e por vocês, que nós vamos renunciar e quebrar todas essas maldições que alcançaram as nossas vidas. É preciso apropriar-se desse poder da cruz, aplicá-los na linhagem familiar, quebrando as maldições que nos alcançaram. Para isso, o Senhor fez o reino e sacerdotes. Nós somos sacerdotes do Senhor. Vocês sabiam disso? Todos nós. Então, neste momento, nós vamos fazer a última oração, que é a oração de quebra de todas as maldições que vieram das nossas linhagens passadas, através desses espíritos familiares que foram dados por nossos pais ou antepassados legalidade. Porque tanto o reino das trevas, tanto o reino de Deus, quanto o império das trevas são regidos por leis.
Tudo é muito organizado no mundo espiritual. E tudo que Jesus faz, o inimigo tenta copiar. Então, o reino das trevas também é regido por leis. Tudo é muito organizado. E eu queria que agora vocês tivessem bem consciência disso. Não repetisse apenas essa oração por repetir, não. Abra a sua boca. Renuncie. Quebre. Porque o Senhor está nos dando esse poder no nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Senhor Jesus, da mesma maneira que eu creio e confesso, que Jesus Cristo pagou o preço pelos meus pecados, lá na cruz, para me trazer plena salvação, também confesso, como diz Gálatas 3,13, que ele se fez maldição por mim. Tenho consciência de que legalmente falando, nenhuma maldição tem poder ou autoridade sobre a minha vida. Por isso, estou aqui para apropriar-me dessa maravilhosa libertação. Que tu providenciaste para mim. Na cruz. Todos os pecados dos meus pais. Avós. Bisavós. Tataravós. E ainda de gerações anteriores a estas. Que trouxeram maldições sobre mim. Pecados como idolatria, feitiçaria, ocultismo, desrespeito aos pais, toda forma de opressão e injustiça, sexo não natural e ilícito, autossuficiência, apostasia, roubo de todos os tipos, roubo do dízimo, não praticar a palavra de Deus, Senhor Deus e Pai, faço confissão neste momento e peço que o Senhor venha me perdoar desses pecados e os pecados das minhas gerações, porque de fato temos transgredido a Tua palavra, todas as consequências e maldições oriundas desses delitos que vieram se repetindo de geração após geração, sejam agora anuladas, canceladas, desligadas, pelo poder que há no nome de Cristo. Declaro assim quebradas, e canceladas, em nome de Jesus, o poder dessas iniquidades, e maldições, que vieram pelas transgressões dos meus antepassados. Senhor Deus, todos esses sinais de maldição, que tem marcado a minha vida e família, exemplo, separação de casamentos, promiscuidade sexual, falência financeira e profissional, doenças repetitivas, suicídios, aborto. Peço que tu retires a tua ira de nossas gerações, e que os demônios estejam atuando e impondo sua personalidade e desgraças sobre nós,
sejam agora expulsos. Em nome de Jesus. Eu rejeito todos esses sintomas de maldição e expulso a todos. Pois na cruz do Calvário, Jesus levou não só os meus pecados, como também o efeito que eles teriam sobre a minha vida. Pai Celestial, agradeço-te pelo sacrifício de Cristo na cruz, pois ele foi suficiente para romper com qualquer maldição sobre a minha vida. E eu quero aplicar o sangue do Cordeiro entre a minha vida e cada uma das gerações passadas. Muito obrigado, Senhor. Porque já posso sentir a tua paz reinando em meu coração. Eu tomo agora a armadura de Deus e me fortaleço com todo o seu poder para continuar a lutar contra as trevas em nome de Jesus Cristo. Cubro-me com o sangue do Cordeiro e não permito que Satanás e seus demônios venham contra mim, nem contra a minha família, nem contra os meus bens, nem contra nada que comigo se relacione, sob nenhuma forma de retaliação. Em nome de Jesus, estou livre de todas as opressões e prisões e me encho do Espírito Santo pela fé, de forma a poder frutificar todo o fruto do Espírito Santo, como sendo a expressão da presença do Senhor na minha vida. Eu louvo e exalto o Senhor Jesus Cristo, agradecendo-lhe por sua grande vitória na minha vida. Toda a honra, toda a glória, todo louvor a Ele, somente a Ele, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Continue de pé, porque nós vamos agora louvar o Senhor e dizer que Ele é grande, e dizer que Ele pode, e dizer que Ele faz, porque Ele é Deus. Matei os meus pés.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A partir de agora, nós vamos dar continuidade ao nosso culto com alguns informes. Vamos dar continuidade com alguns comunicados sobre o nosso acampamento. Acampamento esse que não iria acontecer esse ano, não aconteceu ano passado, mas a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, nós vamos realizar o nosso acampamento, que é um acampamento evangelístico. E eu queria chamar agora Álvaro, Vinícius, Bruna, que são oficialmente a nossa liderança, a liderança da juventude hoje da IFC. E eles vão, a partir de agora, falar um pouco sobre esse acampamento a vocês. Graças à igreja. Eu costumo dizer que missão dada é missão cumprida. Então, a gente está aqui para anunciar o acampamento que vai acontecer ainda este ano, no dia. Vai acontecer ainda este ano. Então, a gente quer contar muito com a ajuda de toda a igreja. A gente já está com fichas. A gente já está com as fichas. Se vocês tiverem parentes, sobrinhos, filhos, que desejem ir para este acampamento, eu tenho certeza que eles não vão se arrepender. Como a pastora disse, é um acampamento evangelístico, e que lá a gente vai ter a oportunidade e a missão de apresentar Deus para aqueles que ainda não conhecem, aqueles que estão precisando de Deus nesse momento. Graça e paz, igreja. Primeiro de tudo, esse acampamento não é só dos jovens, é de toda a igreja, certo? De todos os ministérios, de todas as pessoas. Então, assim, a gente pede a colaboração de todos para nos ajudar a nos empenhar que isso aconteça, porque a obra do Senhor não é nossa, a ordem foi dele, não foi nossa. Então, a gente precisa obedecer, e é algo que nos traz alegria, é algo que nos une, e é algo que nós vamos buscar vidas que estão sedentas aí no mundo pela graça e misericórdia de Deus. Então, que a gente possa fazer e cumprir esse mandamento do Senhor, que é o ID. E esse é o ministério nosso de evangelismo. Então, que a gente possa realmente se empenhar, buscar mais de Deus e buscar estar amando mais uns aos outros dentro da nossa igreja, para que a gente possa transparecer isso para as outras pessoas, que o ministério de Jesus Cristo é amor e serviço. Então, que a gente possa passar isso também, não só no acampamento, mas no resto das nossas vidas. Então, pedimos a colaboração de todos para que isso dê certo, porque vai dar certo, porque Deus já fez grandes coisas incríveis, já providenciou diversas coisas que a gente fica admirado de como é a vontade mesmo dele, da pressa dele, que é a gente fazer esse acampamento. Então, a gente conta com a colaboração de todos vocês. Eu sei bem breve para passar dessa parte aí. Deus falou muito forte na nossa última vigília, e acerca de, ele deixou um versículo que eu queria deixar com toda a igreja. Foi muito forte que Deus falou para a gente, né, pastor?
Em Ageu 1, eu não quero que ninguém leia, que ninguém acompanhe para a gente não perder tempo, eu vou ler para vocês. Ageu 1, a partir do verso 2, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua sendo destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Deus ele falou muito forte com a gente através desse versículo, ao qual ele é muito claro, e a pastora conversou isso com a gente, que no momento ao qual a gente decidiu não fazer mais acampamento, por cansaço, por financeiramente não ser viável, nós tomamos a decisão de que não haveria mais acampamento, até então pela quebrada e por outros acontecimentos. Mas aí Deus me falou muito forte, e quando ele fala assim diz, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Assim como nós, ainda não chegou o tempo, não é tempo de fazer acampamento. Aí Deus vem e confronta a gente e fala assim, por isso a palavra do Senhor veio novamente como o profeta dele. Acaso é tempo de vocês, povo de Deus naquela época, morar em casas de fino acabamento, enquanto o meu povo, a minha casa, está lá sendo destruída, continua destruída? Isso Deus ele falou muito forte no nosso coração, de que não é ter, a gente está muito focado em nós mesmos, nos nossos problemas, e eu sei que é muito complicado, mas Deus ele tem pressa, tem casas sendo destruídas dias após dias, dentro da igreja e fora da igreja, e nós não é o tempo de nós morarmos nas nossas casas de fino acabamento, e sim recuperar essas casas que estão sendo destruídas, amém? Então, dito isso, a gente vai passar adiante. A gente tem uma surpresa que a gente queria mostrar para toda a igreja. A gente fez um vídeo para mostrar a importância desse acampamento. Mostrar a importância desse acampamento. Para mostrar a importância desse acampamento para a nossa igreja. Amém? Porque às vezes a gente passa muito batido por a gente. Então, pode soltar aí, Marquinhos.
E aí galera, beleza? Meu nome é Rebeca Pacheco e eu tô aqui para lhe convidar para ir pro acampamento da IFC. Por que eu tô te convidando? Porque eu já fui. Eu fui pro primeiro acampamento da IFC, foi lá em 2011. E assim, tenho momentos incríveis guardados na minha memória, coisas que Deus fez e coisas de momentos com a galera também. E por incrível que pareça, lá eu fiz amizades também que estão até hoje. E assim, quero convidar você não pode deixar de ir. Vai ser incrível e eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas lá. É só você ir abrir seu coração. Eu vou mostrar aqui a amizade que eu fiz lá. Vem cá, perrengue. Essa foi desde 2011 que a gente está no Luizardo. É mais. A gente se reencontrou depois de 7 anos, óbvio. E estamos aqui. Inclusive a gente viu esses dias a foto do acampamento lá, da gente bem feio, uma boa. Mas é isso. Convido você. A gente tava feio, mas tava top lá. Abre seu coração, porque Deus tem que fazer na sua vida. Vamos embora. Tamo juntos. O acampamento Facebook 2014, eu estive presente lá e Deus fez grandes coisas na minha vida, porque eu estava afastado do caminho do Senhor e Deus fez com que eu fosse lá nesse lugar e usou tremendamente. E eu agradeço aí a igreja, agradeço primeiramente a Deus e a todos vocês aí da família. Oi, gente. Primeiramente eu quero parabenizar a toda a equipe de equipantes do acampamento, pois esse acampamento ele foi muito importante para mim, ele edificou muito a minha vida, me aproximou mais de Deus, mostrou e me
me fez provar o amor dele por mim. E isso foi a coisa mais incrível que eu já vivi na minha vida. Também foi no acampamento que eu me batizei. Então, assim, eu tenho uma longa história com esse acampamento. E se não fosse todos os equipantes, isso não teria acontecido, eu não teria vivido isso. Então eu sou muito grata por vocês, eu sou grata pelo acampamento. Eu sou grata por tudo, esse acampamento foi muito importante pra mim, pra minha vida. Então, parabéns a todos vocês, que vocês continuem assim, trabalhando para a obra de Deus e fazendo e mostrando o amor dele para todo mundo que não o conhece. Boa noite, pessoal. Então, eu participei do acampamento que era feito pela igreja, como cristã. Posso dizer que foi maravilhoso. Tudo que acontece lá são momentos únicos, inexplicável, surreal. Realmente, eu sinto a presença do Senhor para gente. Na época eu estava afastada da igreja e esse acampamento foi fundamental para eu contato novamente com o Senhor. Então, assim, não perca essa oportunidade. Esse acampamento vai acontecer novo. Eu espero que vocês estejam lá, aproveitando cada minuto, cada segundo, a presença do Senhor, conhecendo pessoas novas. Que o Senhor faça maravilha na vida de cada um de vocês. Então, não perca essa oportunidade. E vamos lá mais uma vez. Um beijo, família cristã. Vai usar mais. Amém. A gente queria mostrar esse vídeo para mostrar verdadeiramente a importância do acampamento na vida de muitas pessoas que já passaram pelo acampamento, que hoje voltaram aos caminhos do Senhor, estão em outras igrejas, mas estão andando. E o nosso acampamento, o acampamento que a gente fez, o acampamento que a gente se doou, teve frutos. Essas pessoas são uma delas de muitas, assim, porque se a gente fosse pedir para várias pessoas, enfim, a gente pegou esse vídeo dessas 4 pessoas aí só para se mostrar e trazer também a memória também o que é o acampamento para a gente. Amém? Então vamos agora para falar do acampamento. A gente tem alguns anúncios a dar. Primeiro eu queria mostrar só o vídeo do novo local qual a gente vai estar fazendo o acampamento. A gente filmou lá e queria mostrar para todo mundo, tá bom? Pode soltar. Sem som, porque era a Ana que estava falando e a voz de Ana é terrível. Eita! Eu vou falando. Pode tirar. A gente vai tirar, calma, a gente vai ter tirado. E é bom que é bem perto. Mas aí tá a piscina, tá bom? Não, ainda não. A cozinha não. É porque eu não sei se chegou a mostrar a cozinha atrás daquilo ali. Não. Calma. Tem umas mesas que a gente pode usá-las também. Essa é porque é uma mesa mais para decoração. Aí a gente está indo para os quartos. Os quartos, como vocês vão ver. Eu ali, primeiramente. Lindo, maravilhoso. Os quartos, como vocês vão ver, todos têm muitas tomadas. Estão instalando um ar-condicionado em todos os quartos do acampamento. Então a gente vai ter ar-condicionado. Se quiser, pode levar ventilador também. É bom, né? 5 camas à vontade. O outro, esse quarto aí esse não, é um enorme. É um enorme. Só que a gente não vai usar porque não precisa, na verdade, esse quarto. Tá bom? Enfim. Tem outro, ótimo. Aí a cozinha, a parte da cozinha de dentro. Dá pra fazer umas pizzazinhas. É bem grande a cozinha. Eu não sei que parte é essa. É a parte de trás. É a parte de trás. Eu não lembro de tudo, gente. Eu acho que é banheiro, né? Banheiro. Banheiro que a gente pode usar na questão do plenário quando tiver o culto e tal. Segue aí. Segue o líder. Segue o líder aí, tu manda ela cortar o vídeo.
Então, aqui é uma parte interna. Não mostrou, né? Outro banheiro. É uma parte interna da casa que a gente vai utilizar também. Não sabe filmar, não. Enfim. Tem espaço. Deixa eu falar aqui também. Tem um campo de vôlei, um campo de futebol também que a gente vai poder usar, porque não chegou a mostrar tudo. Temos 2 espaços que a gente vai decidir em qual espaço é que vai acontecer verdadeiramente os cultos. Porque tem aquele espaço que a gente falou ali que é um pouco mais fechado, que não sei se deu para ver, eles estão reformando ali, é um pouco mais fechado. E tem um espaço que é mais aberto, que é justamente onde fica próximo ao campo. O campo é assim meio que de lado, e a gente vai decidir em qual vai ficar, mas a área é bem... Assim, a ideia da gente não era um acampamento tão grande como Santa Eufêmia, de ter muito espaço, de a gente ter que ir lá embaixo e voltar, a gente perdia muito tempo. E a ideia da gente é ter um espaço que agregue tudo, que tenha tudo que a gente quer, tudo que a gente precisa, tudo que a gente precisa seja próximo, seja compacto, para que a gente de um canto a gente consiga ver todo o acampamento e não estejamos muito longe, como foi o nosso primeiro acampamento. E ele atende todas essas necessidades. Ok, acerca do acampamento, acerca do local do acampamento, a gente também já definimos o tema que vamos passar aqui. Vamos colocar aqui. Sou salvo pela graça, mas não foi de graça. É um pouco também do vídeo que foi falado. Eu acho que é um tema bem... A gente não precisa explicar muito, né? Mas é muito importante que a gente, nós que estaremos trabalhando, estejamos com isso dentro do nosso coração e na nossa mente. Porque isso é muito importante. Não, eu só tenho 2 perguntas para fazer. Posso continuar. Sou salvo pela graça, mas não foi de graça. Esse é o nosso tema do acampamento. Então eu peço para que vocês... A gente já tenha foto para já começar a divulgar. A gente só vai colocar a arte da questão, mostrando o acampamento, o Facebook. A gente só vai colocar os detalhes a mais para que a gente já possa divulgar. Amém? Tem um outro ponto que é... Todo mundo quer saber a data, amém? O valor do acampamento, isso, perdão. O acampamento continua sendo R$100 que a gente acordou. A gente tem formas de pagamento que é em dinheiro. Também temos a maquineta. Quem quiser, se vocês tiverem alguma pessoa que queira ir ao acampamento que não tem condição de pagar em dinheiro, pode passar na maquineta, procurar a Amanda. A Amanda está com uma maquineta. Procura a gente em geral, mas a Amanda... 9 anos que é o mesmo valor. Hã? Nada. Enfim, mais alguma coisa? Algum detalhe que eu estou esquecendo? 9 anos. Data. Todos têm fé? Glória! Amém! Amém! A igreja toda levantou a mão. Todos têm fé! Amém! Amém! A data do nosso acampamento, como estamos no final do ano, e para conseguir lugar, espaço e data... Você vai digitar. Lugar, espaço e data é bastante complicado. A gente teve uma possibilidade, a gente teve que agarrar essa possibilidade, que foi nessa data aqui. Cadê, Marquinhos? Bota os primeiros números. Os primeiros números. Bota os números primeiro. Isso. Mas também. Calma. Agora. Eu acho que a gente vai ter que falar. Eita. Dia Eita. Olha. Barra. Barrazinha. Barrinha. Agora já foi. Eu vou botar 15, 16 e 17. Isso. Eita. Barra. Oi. Já foi, é porque tá embaixo. Já foi, porque tá embaixo. Eita. Deu errado. Eita. Enfim. Vamos fazer 15, 16, 17 de novembro. Vulgo 2 semanas. Ou seja, nós temos 2 semanas. 2 semanas. E eu creio totalmente na possibilidade. Eu creio. Amém. Eu pensei que era até assim. Eu creio totalmente na possibilidade. Eu não tenho dúvidas nenhuma que nós conseguiremos fazer esse acampamento. Primeiro que Deus deu milhares de sinais. A gente disse que ia fazer. Amém?
A gente disse que ia fazer o acampamento sábado passado. Só em uma semana, muitas coisas aconteceram para que a gente fizesse esse acampamento. Então a gente sabe que Deus está no barco, Deus está com a gente, isso vai acontecer, vai ser possível tudo. Eu creio, eu já vejo o resultado de vidas sendo transformadas, vidas sendo alcançadas. Eu já vejo tudo isso, sendo bem sincero com vocês. Em nenhum momento eu tive dúvida. Eu confesso para vocês que em nenhum momento eu tive dúvida que iria dar certo, até quando a gente soube a data. Então eu quero contar com a ajuda de todos vocês. Quem sentir de Deus também, isso é importante falar, quem sentir de Deus no coração de dar alguma doação para a igreja, seja em feira, seja em valor, seja até mesmo na sua participação, pode conversar com a gente, porque é muito importante que todos os jovens estejam prontos e dedicados e empenhados para que esse acampamento aconteça, porque se depender de nós, que estamos organizando, esse acampamento vai acontecer de todas as maneiras, porque não tenho dúvida nenhuma que isso vai dar certo. Amém? Amém. Glória a Deus. Então é só isso. De detalhes, eu quero... Ela quer falar. Sim, perdão. Vai ter camisa? A gente vai providenciar essas coisas. Em cima, né? São duas e a outra? Estacionamento. Tem estacionamento. Tem estacionamento. Uma outra coisa que eu ia falar é acerca da nossa reunião verdadeiramente, para a gente já acertar vários detalhes, que já tem muitos sendo acertados. A gente vai fazer nesse sábado agora a nossa primeira reunião verdadeira com todos que irão trabalhar. A gente vai divulgar o que cada um vai fazer, onde cada um vai estar, até por isso que a gente recolheu a ficha de vocês, para que a gente ouça todos vocês e para que a gente saiba o que vocês querem verdadeiramente. Claro que nem tudo será acatado, né, gente? Entendam que nem tudo será acatado, porque temos muitas opiniões a ser tratadas, mas a gente vai fazer da maior forma possível, orando também para que Deus possa revelar para a gente, tá bom? Então é isso. Ademais, a gente não tem mais nenhuma notícia. Espero contar muito com vocês, porque a gente vai precisar. Amém? Quero passar aqui para os pastores. Começa aqui. Amém. Glória a Deus. Tem alguém aniversariando de hoje até o próximo domingo, até o próximo sábado? Não tem? Não temos visitantes? Vamos ficar de pé, vamos orar, encerrando. Aleluia, glória a Deus. Pai, te louvamos e te bendizemos por esta noite.